Dê graças a Deus porque Ele pode segurar sua mão. Louve a Deus porque Ele está segurando a sua mão. Aleluia. Louve ao Senhor. Louvado Deus, louvado Deus. Se tem suas Bíblias, por favor, busque comigo o livro de Hebreus. Tem sempre uma controvérsia quem escreveu o livro de Hebreus desde o princípio. Pessoalmente, eu sinto que o apóstolo Paulo escreveu pelas características, e todos aqueles que dizem o contrário estão equivocados, segundo ele. Ele escreveu e disse: como escaparemos nós de uma tão grande salvação? Tão grande, como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação? E esta palavra que foi confirmada por todos aqueles que viram e que ouviram. Quero usar como tema, quero falar um momento nesse culto, o tema, esta grande salvação. Esta grande salvação, e é verdadeiramente grande. Incline seus rostos, por favor. Pai Celestial, te damos graças, pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que Tu nos ajudes a entregar a Tua palavra. Ajuda este povo a entender a Tua palavra, e que a palavra que tens entregue a nós, eu te peço em nome de Jesus, que assim seja, dando-te honra e glória. E todos dizem amém e amém. Há 7 milhões de pessoas nesse mundo, e cada uma destas pessoas, incluindo a nós, neste santuário, está a um passo do céu ou inferno. Eu vou reiterar isto mais uma vez. 7 milhões de pessoas. Cada um deles, por cada um deles Jesus morreu por todos nós, para que pudéssemos ser salvos. E cada pessoa está a um passo de distância entre o céu e o inferno. Quando Francis e eu começamos o ministério, eu comecei um trabalho num distrito de conservação. Essa parte de Amadion trabalhava em uma linha petroleira. Nós escavávamos canais no que se tinha que fazer, e se movia o maquinário para lá, para outra parte. Era uma tarefa bastante grande, eram maquinários grandes. Então, nesse dia em particular, havíamos terminado o trabalho e nós estávamos indo a outro lugar. E teríamos que cruzar um canal, talvez 50 pés de altura ou mais. E todo mundo, os encarregados, superintendentes, os condutores de caminhões, estavam ali, operadores das máquinas, eu pessoalmente, e mais 3 pessoas. Estávamos para inspecionar o que estava acontecendo, cuidando daqui 50, 70 pés de largura, e não sabíamos se poderia suspender ou não o peso dessa máquina, ou como faríamos. E teríamos um exército, um caminhão, temos um caminhão do exército muito grande, que recordo 24 câmbios à frente. Era um caminhão muito forte. Realmente era uma máquina muito forte. E o condutor subiu naquele caminhão, membro do exército, e começou a avançar sobre
a parte mais baixa que teria, e começou a cruzar a ponte. E eu estava na parte direita, talvez a 100 pés de distância mais ou menos, e outros estavam atrás do caminhão. E de repente se ouviu algo romper-se, como se uma pistola, uma escopeta tivesse estourado. Se entendeu, com certeza as paredes, as madeiras da ponte começavam a ruir. Isto, quando começou a acontecer, esse maquinário se deu volta e chocou o seu caminhão que conduzia aquele maquinário. E se percebia que isso caiu, como se fosse um cabo de aço, e feriu o pescoço do condutor. E essa máquina caiu naquele rio, e foi de dias para poder recuperar. O caso é que quando esta máquina e esta grua se acertou a cabeça do meu amigo, que era condutor, e escapou da morte por poucos, ele se sentou ao redor deste canal, naquele rio, e eu sentei-me do lado dele. Ele estava tremendo, em pânico, e isso nós podemos entender pelo susto que ele havia tido. Eu olhei para ele e disse: Samuel é seu nome? E disse: Samuel, você está muito certo. Eu assim como pregador, eu tenho certeza que ele era uma pessoa muito amável, quando não falava, muito agradável, muito carismático, um homem muito inteligente. Eu disse: Sam, sabes que você teve essa oportunidade, Deus salvou a sua vida. E a pergunta: como é que seria se você tiver que se encontrar com Deus nesse momento? E ele começou a tremer. E eu não o culpo pela sua experiência que ele tinha tido naquele momento, aquele susto muito grande. E eu pedi que ele me desse uma resposta, como estaria a sua vida se ele partisse para a eternidade naquele momento. Ele disse: eu não estou pronto. Porém, mas aí eu disse: você precisa estar pronto. Finalmente tiramos aquela máquina daquele canal por alguns dias e escutei que o meu amigo, o mesmo amigo, Sam, havia comprado vários caminhões, e ele saiu a postular, começou a fazer, ele ia trabalhar com a empresa pública. Nesse dia, um tempo depois, de alguma maneira, estamos trabalhando, ou havíamos, não sei de que forma nos encontramos, porém, eu sei que ele estava dirigindo um caminhão novo, de gravias, pesados. Eu saí lá fora. Eu parei ao lado da porta, fiquei com o braço na porta. Disse: Sam, eu vi dizer que você está indo para um posto público. E eu nunca esquecerei. Ele disse: Jimmy, se vivo, eu vou fazer. Ele não sabia neste momento como essas palavras eram importantes para ele. E eu era. E eu continuei conversando com ele. Creio que eu fui à ferraria comprar algo. Eu estava parado ali, talvez 1 hora de distância, que eu já havia passado mais de 1 hora desse momento que eu havia falado. E eu havia comprado um material na casa de ferragem, e o homem que estava ali disse: sabes, se ouvisse falar, Sam se matou em um acidente. Nesse momento mexeu muito comigo, como se tivesse um soco no meu estômago. O quê? Eu acabei de falar com
há 1 hora atrás. Aí a pessoa que ouviu pelo rádio, ele disse, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas foi o que aconteceu, que ele perdeu o controle do caminhão. Ele morreu quando bateu contra uma muralha muito grande, estava carregado, morreu instantaneamente. E eu saí daquela casa de ferragem pensando, Senhor, quando eu falei com ele dias atrás e perguntei como ele está a sua alma, eu sacudi com ele, eu pedi que ele tivesse um encontro, falei disso, falei das coisas certas, e ele simplesmente ouviu. Ele disse que não estava pronto naquele momento. Pouco tempo depois me disseram que, não digo desta maneira, um dos seus familiares teve um sonho com ele. Isto foi talvez 1 mês depois da sua morte. E neste sonho ele estava nas regiões celestiais dos perdidos, e estava perdido, dizendo, a família, não venham passar por isso, por favor, não venham onde eu estou. Senhoras e senhores, a eternidade é real, o inferno é real. Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho ao mundo, nascido da Virgem Maria, com um propósito, e este propósito é que para que você e eu não tenha que morrer perdido. O céu entregou o melhor para nós. O Filho de Deus vivente veio aqui, saiu do céu para se tornar o Salvador, e pegou o nome de Jesus porque ele salvará o mundo do seu pecado quando nasceu. Havia promessa. O céu deu tudo o que precisava para que ele viesse e descesse das hostes celestiais. Porque quando Jesus esteve na frente de Ponto Pilatos, e Pilatos disse, eu não encontro falha nesse justo, ele estava certo, não havia nenhum pecado, nada que pudesse condená-lo. Puseram em um madeiro e cravaram seus braços, suas mãos, seus pés, esta cruz, e ele respirou por última vez, minutos depois, e morreu ali para que pudéssemos ser salvos. Porém, dou graças a Deus que 3 dias depois, aleluia, quando Maria Madalena olhou para dentro daquele túmulo e disse, olhou e viu 2 homens que estavam, dois homens que estavam ali, e ela perguntou, onde vocês vão? Olharam para ela, e ela disse, por que buscas o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. Aleluia, aleluia, glória ao Cordeiro. Sim, preço havia sido pago e consumado está, para que não tenha que estar perdido para sempre. Você pode ser salvo. Há uma velha ilustração no Antigo Testamento, francamente, eu estava pensando no livro de Gênesis, como Jacó com seus filhos, não todas as famílias, não todos que haviam nascidos, e ele estava movendo-se pela direção do Senhor, de volta a uma localidade distinta.
E the king of this village, his son, estava indo para a sua aldeia, onde estavam seus filhos, e uma dos seus filhos havia abusado de sua irmã, filha de Jacó. and two of those men, Simeon E and dois desses homens, Gideão e Levi, they killed eles mataram a cada um dos varões desses homens de Siquim que havia estuprado when a Jacob irmã. heard about it, he thought, Quando Jacó ouviu isto, e ele disse para ele: vocês se dão conta do que vocês fizeram, das consequências que isto fizeram? Eles disseram: mas eles abusaram da nossa irmã, eles não podem sair inocentes. Porém, toda a região agora vai nos odiar, disse Jacó. Porém, vocês fizeram algo errado. the Lord told Jacob that Uma oração do Senhor disse, e uma maldição foram posto sobre aquela tribo de Simeão e Levi, que quando chegaram na terra prometida, que seria onde eles estariam entrando, e eles 40 e poucos anos morreram, quando chegasse a terra prometida, no place for them. vocês não haveria lugar para eles lá. Now let me say that again. Olha, permita-me reiterar este assunto. Não haverá domicílio, lugar. The tribe given an allotment Todas as outras tribos terão tribos, porém Levi e Simeão não terão direito às terras, and the porque era o preço que eles pagaram. Chegou o momento quando Levi e Simeão já haviam sido mortos, e os seus descendentes estavam entrando na terra prometida, quando houve a distribuição das terras, das distintas terras, por direção do Espírito Santo. when they came Quando to Simeon, falaram de Simeão, the place grew very quiet, houve um grande silêncio, and the high priest said, e o sumo sacerdote disse: lamento, não há lugar para Simeão. their little children stood by, Seus filhos estavam ali aguardando, pensando: papai, nós não teremos uma casa. Daddy, Papai, o que vamos fazer? but about that time, the Porém, neste momento, tribe of Judah, eles, the spoke graças à tribo de Judá, said, can I say something? falou, alguém da tribo de Judá disse: quem é ancião? Sim. And the head of the tribe of Judah said, E a cabeça da tribo de Judá: eu tenho tanta terra, they've given me more Que- than they've given anyone else. me recebi mais do que eu merecia, milhas de terras. I'll shove over. Eu vou colocar do meu lado, e abrir um espaço para Simeão, And he can dwell with us. e ali podem morar conosco. Neighbor, when you were destitute, Quando você estava destituído, escutem bem, no caminho à morte, sem esperança e sem direito, não havia lugar para você. Mas Deus o colocou no lugar celestial, no lugar especial, e você pode glorificar. E Jesus disse: entra comigo, eu tenho tanto espaço no céu, eu vou levar, eu vou fazer com que você tenha também direito. Ele diz a Bíblia que ele abriu a porta, Levi as well. abriram a porta para Levi também. Christ made a way. Jesus Cristo abriu a porta para você, e esta porta foi aberta pela cruz de Cristo. Esse caminho foi a cruz, para que todo aquele que vai a Cristo, todo que tomar, possa tomar da água da vida gratuitamente. Aleluia. In this paranoia of victory, for it can be victory. E isto parábola de vitória, foi vitória para todos. Nós temos a história de Cornélio, And e this man was a good man. este homem era um homem bom. And I'm going to show you a little bit about it. E eu vou compartilhar algo com vocês importante.
The Bible said Quero mostrar-lhes o que a Bíblia diz, que ele era um homem devoto, dedicado, santo, caridoso. he was devoted Isto quer dizer que ele estava dedicado a Deus, sua vida era consagrada a Deus. Eu quero que você ouça isto, because the porque a condição de uma grande parte do mundo é estar seguindo os passos, the que certain thing, você tem que estar dedicado a Deus. the devout man Ele era um homem dedicado a Deus, tratando de fazê-lo corretamente em si mesmo. and one who feared God. Um homem que temia a Deus. Pense você nisto. The devout man Ele era um homem dedicado, devoto, que temia a Deus. Porém, ele não era salvo ainda. you say, well, fearing God's E você disse, mas como isso? Mas um temor não é o suficiente? Não, não. Antes de continuar, quero dizer algo para você. to be saved. Para ser salvo, It's not difficult. não é difícil. Difficult, but it's not. Há muita gente acha difícil, não é difícil. All you have to do is Todo aquele que fazer é aceitar a Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal e Senhor. I would trust Entenda isso. every person in this room Tenha confiança que cada pessoa neste lugar, que cada pessoa que está me assistindo pela televisão, redes sociais, nem todos podem ser salvos. Eu não posso nem orar individualmente para cada um. Eu confio em todos aqui. Os que estão assistindo. Acontece que Cornélio Jews were their ajudou os judeus nas suas sinagogas, porém they never could tell him how to Porém, ele não podia dizer que ainda estava salvo. Quero que você pense nisto. churches today. Na maioria das igrejas hoje em dia não pode dizer nada como ser salvo. Tem que orientar o povo como ser salvo. They'll tell Não- them não- something, but it's wrong. Join the church. Muito pode estar equivocado. Você é membro de uma igreja, isso ou aquela. Não, ser membro de igreja não salva ninguém. Dar dinheiro também não vai salvar você. Fazer boas obras não pode salvar. São coisas boas e o Senhor os anota e observa. Isso, porém, isso não está condicionado à salvação. Entenda isso. He feared God. Ele era um homem dedicado e temia a Deus. Ele dava muitas esmolas, ele era caridoso do seu dinheiro. Ele orou a Deus, sempre orava a Deus. There's not a church Ele queria ver a salvação. Não há nenhuma igreja nessa terra que rapidamente que possa dizer que este homem não era. He prayed to God, even had a Ele orava a Deus, came to him. orando e buscando a Deus, até que chegou um anjo. Chegou perto dele um anjo, esteve para dizer a ele que ele enviasse a Simão Pedro, que ele daria a palavra, que ele ouviria o evangelho e como ser salvo. Pensa o que eu estou dizendo para você. Things, but he's not saved. E com tudo que ele havia feito, ainda não estava na condição de ser salvo. Peter, that's about 30 miles. O Senhor teve que enviar o anjo para que pudesse chegar a Pedro. E Pedro foi enviado à casa de Cornélio e foi lá. Palavras para mostrar como ser salvo. I want you to think about Eu quero que você pense nisto. all of these things, but yet Todas estas coisas, porém, não eram salvos. Milhões hoje em dia estão em igrejas, porém não são salvos. the synagogue there, right? A sinagoga de onde ele vivia, onde ele dava as esmolas e dinheiro, Could not tell him. não podia dizer-lhes nem garantir como poderia ser salvo. Most Você dá conta você que a maioria das igrejas hoje cannot tell a person. não podem dizer a uma pessoa como ser salvo? Well, let me say it again. You're not Eu quero reiterar isto para que você me ouça. churches today A maioria das igrejas hoje em dia cannot tell não pode dizer-lhes qual indivíduo como nascer de novo. when we pray over television. Quando nós oramos na televisão, 57 através
através de 50 a 60 anos, o Senhor me disse, forward to be saved. quando as pessoas virem à frente para ser salvo, não assumam que ele sabe orar. A maioria não sabe orar. Dirige-lhes a palavra. Ajude-lhes a dizer o que tem que dizer. Porém, por isso que oramos com oração de confissão e pedimos que o Senhor que estejam repetindo a oração, o que precisam dizer, possam declarar, confessar. Porém, a maioria das igrejas não fazem isto, não sabem dizer uma pessoa como aceitar Jesus. E eu quero que você pense nisto. We may not be Isso é muito importante. Talvez the person in the city. as pessoas, não tenhamos as pessoas mais agradáveis na terra. Esta igreja não seja popular hoje em dia. You hear what I'm saying? Escute o que eu estou dizendo a você. Porém, podemos dizer a você como entregar o seu coração a Cristo e como ser salvo. Glória a Deus, glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus. For God so loved Porque de tal maneira Deus amou o mundo que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que creia não se perca, mas tenha a vida eterna. that's how you are to be saved. Assim como você deve ser salvo. Jesus, Você deve aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. if it can be done no more. Assim, para que você possa ter convicção de servir o Senhor e tê-lo em sua vida. 10,000. Você não pode estar comprando com $1.000, 10.000 ou $50. And the Não. moment you do that, No momento que quando você aceita Jesus Cristo, você nasce de novo. O seu nome é escrito no livro da vida. Aleluia. Ó, louvado Deus. that shout E não sei por isso, anime-se, você é motivo para se alegrar diante do Senhor. Ele escreverá o seu nome no livro da vida. born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Well, born again, and all because Calvary. I'm saved, thank God, and I've been born again. Glory to God. Glória a Deus, glória ao nosso Deus. Aleluia. There's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. Yeah. Sim, sim. I'm saved, thank God that I've been born again. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero dizer para vocês, se fosse você, saía correndo pela exaltaria e dizer, louvado a Deus, sou nascido de novo, oh louvado a Deus, sou salvo pelo sangue do Cordeiro, glória a Deus. Jesus é meu Senhor e meu Salvador, Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Aleluia, Hallelujah. aleluia, aleluia. An angel appeared to him, Um anjo lhe apareceu, but he still wasn't saved. porém, todavia, não era salvo. He said, take, I think E eu it's digo, 3 soldiers. foi feito aqueles 3 soldados e ver To Joppa, I believe it was. e ver que a roupa que eles estavam, And you'll find one there by the name of Simon Peter. encontrarás um homem chamado Simão Pedro, aleluia, And he'll tell you what to do. e ele te dirá o que deves fazer. These soldiers. Ele estará trazendo você até aqui.
Think of the Lord would Pense você, o Senhor vendo tudo isso, bring salvation to the whole. fazendo tudo isso para levar salvação para todo o mundo. E 2 days tomou. to get there. It was about 30. Em 2 dias chegaram, 30 milhas de distância, quando nós We got the Jewish network out Tive- of Tel Aviv. tivemos o privilégio de criar a cadeia de televisão. I was sitting there in E eu estava sentado ali, junto a 2 ou 3 pessoas a mais. Naquele lugar, era um escritório novo, era recente. just built, E começávamos ali a construir aquele edifício, a primeira reunião neste lugar. Estávamos celebrando ali. people, but it had several Está- people in it along with Haviam várias pessoas naquele local conosco. Estávamos ali para tratar do que faríamos nos próximos dias. E seria uma programação de 7 dias da semana. Estava ali sentado pensando, about 100 yards ali talvez a 100 milhas ou darda, was where jardas de distância, foi onde Pedro estava em na casa daquele homem, dessa família, onde ele estava hospedado. and it was on top of their house. People Foi ali onde Deus falou, e haviam pessoas naqueles lugares, because naquelas aldeias onde eles passavam, uma forma indiana, forma de construir, de pescadores, estavam ali. anyway, E era muito quente, evidentemente. Cornélio, I won't go into o Senhor deu a Pedro uma visão. Eu não vou lhe contar, mas Deus deu uma visão para Pedro. E nesta visão disse, e Deus disse para ele, vai lá para onde está aquele homem. E estava dizendo, eu estou a ponto para derramar meu Espírito Santo sobre ele. the soldiers asked Peter, E os soldados perguntaram a Pedro, more men with him. Pedro pegou 2 ou 3 homens com ele e foram Caesarea ali a Cesárea, onde Cornélio vivia. Cornelius was so E Cornélio estava ali, tão alegre, quando chegou e caiu aos seus pés e adorou. Ele não estava adorando a Pedro, senão ao Senhor Jesus, dando graças a Deus por isto. E Pedro lhe disse, como ele poderia ser salvo. one of the reasons for these prayer Uma das razões pelas quais devemos ser salvos, temos esse tempo, e quando celebramos, eu sentia da manhã o Espírito de Deus, de uma maneira muito especial, went over me in that capacity. e eu tenho buscado para que Deus me dê sempre essa capacidade. A harvest of souls. Eis que estamos orando por colheita de almas, que muitas almas sejam colhidas. Esta cadeia chega a todo mundo. I mean, I'll pick Essa rede de televisão, eu recebo chamadas de todo mundo, de lugares que eu nunca sonhei. Pessoas que nos escrevem, que nos ligam e que mandam via redes sociais. O Senhor me disse onde chegar a esse canal. O meu espírito irá com eles. my spirit will go with Meu espírito acompanhar com a palavra, com o sinal dessa televisão. O Senhor me disse, o Espírito Santo agora mesmo está em todo mundo, preparando os corações do povo de que não são salvos, para que sejam salvos, para que nasçam de novo. Permita-me reiterar, o Espírito Santo está avançando em todo mundo, preparando os corações, homens e mulheres, e crianças, para que sejam salvos. and I believe we're going to see a harvest. E eu creio que vamos ter uma colheita como nunca temos visto antes. They're not going to be Eu creio que a igreja ou as igrejas não terão nem espaço para tanta gente que estarão chegando aos pés de Jesus. E eu estou vendo a programação do Dono de Patriotas e pregadores, and e
he started talking a few minutes E ele estava falando sobre um momento grande de despertamento de muitas pessoas. Como se chamava eles? Jonathan Edwards. Let me tell you, friend, Permita-lhe dizer-lhes, eu tenho ido a estas reuniões, milhares e milhares de pessoas que foram a estas reuniões. Ali não tinha bancos, tem que ficar de pé. Milhares de pessoas no meio, eles pregavam. Muitas vezes, muitas pessoas eram caindo pelo poder de Deus. Era como uma reunião pentecostal, o poder de Deus se manifestando. Sim, Johnson, um dos maiores pregadores daquele tempo, Johnson. Porém, Jesus o converteu. Ele era um ébrio e Jesus o curou e o salvou. E o tornou um grande homem. E onde ele estava, onde ele passava, ele chegava a cavalo. Ele estava andando a cavalo e ouvia um ruir bem, soava como uma cascata, porém não era uma cascata, eram milhares de pessoas clamando a Deus. Há dias quando Deus mudou os Estados Unidos da América, Ele mudou esta nação, estava a caminho do inferno, do alcoolismo, das drogas e todas essas coisas ruins. E eu quero que você saiba dessas coisas, que por mais que vivamos hoje, por mais que esteja difícil hoje, mas Deus pode mudar a situação da América e do mundo, porque é o Espírito Santo que liberta. Ele vai libertar os cativos e vai trocar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode e pode. John Sells, escute o que eu estou dizendo. E ele conseguiu romper aquela situação, que se deu conta que a gente estava ali adorando a Deus. E chegou àquele lugar, e o poder de Deus o derrubou do cavalo. Aleluia, aleluia. Tombou do cavalo. Quando ele se levantou, homem salvo, nascido de novo, pelo poder de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pedro deu palavras para aquele homem como crer em Cristo. Cornélio sentiu confiança quando ouviu a palavra do Senhor. E eu preguei em 2 campanhas, em Georgia e em Texas. Ele estava contando essa ilustração de que eu já devo ter contado isso algumas vezes, e vocês têm me ouvido isso. Ele pastoreou uma igreja na Sibéria, Manglória, no oeste da África. Durante vários meses, ele era um missionário. E o Senhor enviou para que fizesse aquele trabalho. E houve um grande mover do Espírito Santo em Monróvia, Libéria e o resto da África. Digo que no domingo pela manhã estava no culto como era habitual, e as portas literalmente se abriram, e um jovem entrou correndo por ali, brincando e dançando por ali. E dias com uma igreja que ele estava possuído por demônios, porém o Charles disse para ele: não está possuído, não. Sim, ele está recebendo o batismo com o Espírito Santo. E quando acalmaram aquele homem e começou a contar a história que havia acontecido com ele e acontecendo na sua vida, e ele vivia a 100 milhas de distância, talvez, da costa onde estavam pregando em Monróvia, num grande estádio que tem ali, como já pregamos algumas vezes lá. E ele estava lá, ele começou a falar, começou a orar, pedindo, ele não sabia o que dizer, começou a orar a Deus, como fazer, como aceitar o Senhor Jesus. Ele queria ser salvo, porém o Senhor, assim como aconteceu com Cornélio,
enviou um anjo. E esse homem falou para aquele homem. Ele disse: vem à costa e dobra à direita. Foi tudo que o Senhor me disse aquele homem. Siga em frente, vira as costas e dobra à direita. Isso. E aconteceu isso. E quando chegou na igreja, ele chegou na igreja. Bom, eu tenho que ser assim. Ele estava tratando de aproximar a Deus, não sabia como fazer. Ele queria ser salvo, não sabia como fazer. E ele chegou na porta daquela igreja. E o Senhor lhe disse: não entre assim, siga em frente. Chegou na outra igreja, ficou na frente dela. E o Senhor disse para ele: não entre não entre nesse lugar, siga em frente, avançando. Isto aconteceu várias vezes, por isso eu digo momentos atrás, quando eu disse para vocês que a maioria das igrejas não ensinam como as pessoas são salvas. Ele teria que chegar naquela igreja que sabia pregar a palavra, sabia trazer a pessoa a Cristo. Finalmente chegaram a Monróvia, que era a capital, e não sabia onde ir, o que fazer, simplesmente foi em frente pelos caminhos que ele conhecia, que era o principal, e chegou. E era uma igreja pequena, ele não sabia o que fazer. Você ficou na frente parado, olhando, titubeando, não abriram a porta. Ele ficou esperando que alguém que abrisse. Era uma igreja onde o pastoreava irmão Charters. E ele disse, o Senhor disse: entra neste lugar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus. E ele foi quando ele entrou por aquela porta fora, quando estava saltando, dando graças a Deus. E algum olhando, todos os pastores estavam ali. E o Senhor orientou. Ele perguntaram para ele como chegou aqui. Ele disse: eu vim aqui para ser salvo. Irmão Charles para ele. E 6 meses depois, estudando, aprendendo a palavra de Deus, porque ele não conhecia nada a respeito de Jesus. Ele chegou, agora ele disse: agora eu vou falar o que Jesus fez por mim. E aí contou a história dele e cantou. E por isso tem um hino. And let me tell you how he saved and set me free. Well, he healed my body, saved my soul, baptized me in the Holy Ghost. Stop and let me tell you what the good Lord has done for me. Praise Oh, glória! Louvado Deus, louvado ao Senhor. A salvação, e que somente foi falado no começo dessa mensagem. Eu termino dizendo para vocês: você teria que ir para casa e voltar se eu tiver que continuar. Eu sei que não farei isso. Porém, a salvação, a grande salvação, é uma grande salvação que não podemos perder, comprada e paga por Jesus Cristo. Esta é uma grande salvação. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Eu quero dizer isto a você: se alguém neste lugar que não é salvo, porém, se você não é salvo e quer ser salvo, lhe pergunto: porque não haverá o melhor momento do que agora para fazê-lo e para sê-lo? Levante suas mãos se você necessita de oração. E você pode dizer: eu quero ser salvo. Levante, posso vê-lo nessa sessão onde você está. Aqui nesse lado. Aqui nesse lado. Você que está em casa assistindo, eu não vou demorar, lhe prometo. Glória a Deus, louvado a Deus.
Você que está assistindo pelas redes sociais e televisão, este é o momento que você pode decidir-se. Eu vou orar a oração da fé, e neste momento eu quero que você ore comigo e creia com todo o seu coração. Eu estou fazendo o que o Senhor fez e me orientou à tarde, há muitos anos atrás. E o Senhor sempre disse, seu nome pode ser escrito no livro da vida. Em um dos momentos, você pode reconsiderar, Ele veio, desceu da glória celestial para dar vida para você. Eu quero que você repita comigo, e a congregação aqui irá repetir. Você em casa também, que você creia com todo o seu coração. Vamos orar. Com Jimmy Swaggart não irá salvar, mas se você crê no que estamos dizendo, sim, isto fará a diferença. Pai Celestial, que estás nos céus, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Te peço perdão dos meus pecados, da vida que tenho levado, das coisas que tenho feito. Por favor, perdoa-me, Senhor. Limpa-me com Teu precioso sangue de toda injustiça. Com a minha boca eu confesso ao Senhor Jesus Cristo, e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e Ele vive. E neste momento eu aceito a Jesus Cristo como o meu único Senhor e Salvador de minha alma, e declaro, Senhor da minha vida, e de acordo com a sua palavra, que não mente e que não volta atrás, sou lavado, sou limpo, sou perdoado, eu sou salvo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora, Jimmy Swaggart e a igreja cantando o hino Graça Maravilhosa, que salvou este pobre pecador. Aleluia. E nós vamos encerrando aqui esta live. Estamos no final da transmissão do culto, após a mensagem poderosa do Jimmy Swaggart, mensagem simples, de conteúdo maravilhoso sobre a salvação. Como ele mesmo falou, nossas igrejas não têm pregado sobre a salvação. Vamos uma vez mais, levante suas mãos, damos graças pela sua sublime graça, uma vez mais. Este lindo, maravilhoso, sublime graça. Como é lindo este som. Aleluia, graça maravilhosa que salvou um pecador como eu. Aleluia. Sim, eu estive perdido, diz o hino, mas agora posso ver a luz. Agora eu sinto algo maravilhoso. Sim, graça maravilhosa. Aleluia. Dê a volta e abrace o seu companheiro e diga que ele ama. E à noite estaremos de volta às 18 horas. Participe do culto. Você está convidado a sintonizar. E aqui nós vamos encerrando mais uma vez esta live, contando sempre com a sua presença. Eu mais uma vez quero agradecer os que passaram por aqui: Marisa, Dordete Zanetti, nossa amiga Zelir Antunes, Deus abençoe sua vida. José Carlos Moreira, Deus abençoe. Sou de Siderópolis, parabéns pelo trabalho para Deus. Obrigado, José Carlos. Ao Sandro Gomes, Deus abençoe. A Keila Gomes também, Keila Gomes Felipe, Deus abençoe sua vida. A Keila Gomes Guimarães também, Deus abençoe sua vida. Lecir Macedo,
Silas Carneiro, Deus abençoe. Meu amigo João Batista Bittencourt, Deus abençoe. Pastor Wander Oliveira, que passou por aqui. A irmã Zuma também. João Batista Bittencourt, Deus, mais uma vez, Deus abençoe. O que mais? Eva Bleschney, dos Estados Unidos, Deus abençoe. A irmã Valéria Herbert Santos, Deus abençoe. E que mais aqui? W.B. Stable, também um grupo ali dos Estados Unidos. Pastor Vanderlei Fernandes, Deus abençoe sua vida. Meu amigo Manuel do Canto, Neco de Araranguá. A Rosa Ruth Willy, dos Estados Unidos. Lene François, deve ser dos Estados Unidos. Que mais aqui? Daniel Bright, nós também dos Estados Unidos. Deus abençoe os que passaram por aqui. Pastor Roberto, nosso abraço. Lembrando que temos o culto hoje, o culto que começa às 17h30, depois o culto das 19 horas. Eu estou fora de Criciúma, mas quem estiver em Criciúma, dirija-se ao templo sede para adorar ao Senhor Jesus. Ao Pedro Souza Silveira, nosso abraço, Deus abençoe. Ao Pedro Souza, que está pedindo oração, estaremos orando. Jocélia de Oliveira Pereira, Deus abençoe. Adilto de Oliveira, Deus abençoe sua vida. Minha irmã Venina, que está em Balneário Camboriú, Deus abençoe. Elisete Machado, de Bituba. E outros nomes que estão passando por aqui. Deus abençoe cada um de vocês que estiveram conosco. Domingo que vem estaremos de volta a partir das 11h30. Transmissão diretamente de Baton Rouge, Lusiana. Culto do Ministério Jimmy Swagger para o seu coração. Para transmitirmos a palavra de Deus, evangelizando a todo tempo, em qualquer lugar e de diversa forma possível. Para que as pessoas possam alcançar e ser alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe esse domingo que você está atravessando aí, né? Agora já teve o seu almoço, eu ainda vou almoçar. E à tarde você pode estar se preparando aí para o culto à noite. E que Deus abençoe a sua família, a semana que você está entrando. Deus preserve sua vida, cuide da sua vida, proteja a sua vida e guarde. E também Deus possa estar realizando os seus sonhos e desejos e abençoando os seus projetos. Até domingo que vem, estaremos de volta, se Deus quiser, no mesmo horário. E também aqui através do Facebook. Depois estaremos deixando esse material no Facebook, também no YouTube, para você compartilhar com as pessoas que você gostaria que ouvisse a palavra de Deus. Obrigado a todos, fique com Deus, até a próxima oportunidade. Até lá, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.